Muito bem, a gente vai agora para a nossa sala de entrevistas, meu caro Bruno Gabriel. Agora no estúdio, ao vivo, uma conversa esclarecedora com o nosso convidado. Muito bem, a gente está com o estúdio recheado aqui, está recebendo de volta aqui, fazia tempo já que ele não passava aqui com a gente, nosso Claudomir Facundes. Eu sempre confundo Facundes com Fagundes. Fagundes. É a cara do Antônio Fagundes. Meu amigo Claudomir é do Singtur, Sindicato dos Guias de Turismo do Amapá, mas hoje também está aqui como representante da Poroc Turismo, parceiraça aqui do programa. Tudo bem, Claudomir? Tudo bem, Kleber? Bom dia aos ouvintes do Conexão Brasília. E é um prazer retornar novamente ao seu programa. Pois é, e está com a gente também aqui, chegou cedo, junto com a gente aqui, a Elianei Farias, ela é da Macapatur. Acho que ela fez até o café, né? Ela ajudou a gente a adoçar o café. Bom dia, Kleber. Tudo bem, Elianei? Tudo. Bom dia, prazer tê-la novamente com a gente. Prazer tê-la aqui com você também. A Prefeitura e o Instituto Municipal de Turismo têm acompanhado os eventos, tem... Só aponta o microfone para cima, pronto. Tem participado, tem apoiado muitos eventos, então pra gente é sempre uma honra vir divulgar, vir falar sobre esses eventos aqui na rádio com você. Pois é, e eu tô aqui tendo a grata satisfação de reencontrar meu amigo de muito tempo, né? É o nosso querido Jodoval. Peraí, aqui, pronto, tá aqui o microfone. Bom dia, Kleber. O sobrenome que me fugiu. Farias da Costa. Meu parente. Jodoval Farias da Costa. E aí, Elianei Farias, né? Tudo bom, Jodoval? Tudo bem, satisfação de estar aqui com você. Quando o Claudomir me falou de vir ao teu programa, isso vai ser muito bacana, porque é uma oportunidade de a gente se reencontrar, né? Mas olha, é uma coisa que como é que chama? O destino às vezes conspira, né? Essa semana mesmo eu te vi na rua e tem uma coisa que, olha, os amigos do Jodoval já sabem, né? Mas quem conhece o Jodoval há pouco tempo, não tem negócio de oferecer carona pro Jodoval, não. Ele gosta de caminhar. De caminhar. Jodoval, pessoal, ele é deficiente visual. Nasceu com deficiência na visão? Nasci com catarata, mas perdi a visão totalmente aos 14 anos. Aos 14 por conta anos? De glaucoma. Glaucoma, né? Pois é, hoje existem formas de você prevenir isso, né? Existe. Hoje, com a identificação precoce, sobretudo com o teste do olhinho, né? Uhum. Que as universidades, ou melhor, as maternidades podem aplicar, e aí se verifica se há alguma anomalia na formação ocular da criança, e verificando isso já tem como fazer a intervenção para que não haja nenhuma perda, né? Uhum. De visão ou qualquer coisa parecida. E o glaucoma também já é algo bastante comum, né, assim, o tipo de identificação. Então é algo que pode se prevenir. Agora, claro, consultando o oftalmologista. O Jodoval, viu, pessoal, ele exerce uma liderança natural, ele desenvolveu esse talento, né, enfim, perdeu a visão. É um fato científico ou é do conhecimento popular de que quando a gente perde um sentido, os outros demais sentidos são aguçados? Isso aí tem prova científica, Jodoval? Na verdade, eles ficam mais integrados, né? Quando a comparação que a gente faz é quando as pessoas enxergam, então como a informação, diz que 80% da informação do mundo, né, é visual, e quando se perde a visão, a gente continua tendo a necessidade da informação. Então os sentidos que sobram, chama sentidos remanescentes, mas eu entendo que seja tão remanescente porque eles estão presentes, a gente que não utiliza, né, o tato, o olfato, o paladar e a audição, então eles ficam mais integrados, né, se integram muito mais, ficam mais interligados para poder, assim, gerar a informação para a gente poder lidar, né, interagir com o ambiente, com a comunicação, enfim. E você, por isso que eu estou falando da carona, mas não é só por isso, né? O Jodoval gosta, exercita essa independência, né? Você tenta ser menos dependente possível. Você vai de casa para o trabalho vai para o lazer, tudo sozinho. Eu particularmente, eu primo por isso, né? A questão da autonomia. Acho que é uma coisa que quando eu perdi a visão, que eu vi que, quando eu percebi que não tinha mais condições
assim, recuperar, ou pelo menos manter o pouco de visão que eu tinha. E aí eu comecei a primar por isso, pela independência e pela autonomia. Então, meu transporte é o ônibus, né, porque não tem como andar de bicicleta, de outra forma. E caminhar também eu gosto bastante, porque é o meu hábito, né, e que me dá autonomia de verdade. Bacana. Bom, Clodomir, foi a partir de uma demanda que apareceu lá na agência de viagem que você trabalha, que é a Paroc Turismo. Apareceu uma turista, não é isso? Que era deficiente visual. Bem na verdade, era uma turista da qual nós não sabíamos que era cega, né? Ligaram para a agência pedindo um City Tour e nós atendemos. Tudo bem, marcamos o City Tour como qualquer outro City Tour. Só um parênteses, City Tour, para quem não está familiarizado. Passeio pelos pontos turísticos, pela cidade, né? Determinado. Tem o City Tour, pode ter um River Tour. River Tour, passeio pelo rio, né? Perfeito. E nós acertamos todos os detalhes, pegamos o nome e nós deslocamos para o hotel. Quando eu chego lá, ela era cega, né? Eu também desconhecia também a importância dela para o esporte nacional, que ela é paralímpica, ela é natação, né? Ela é atleta da seleção brasileira, eu também desconhecia isso naquele primeiro momento. E, bem, dia 4 de dezembro agora eu completo 20 anos de profissão de guia de turismo. Nunca tinha passado por um desafio como esse. Mas como um bom brasileiro, né? Vamos lá. E, assim, foi surreal, porque ela me passou mais empolgação do que eu propriamente dito com relação à minha profissão, da qual eu amo bastante. E foi assim, os locais... Poxa, ela fez uma live lá do barco, o regatão do Museu Sacaca, para a mãe dela. Ela pegava nas sementes e dizia: mãe, é assim, o ouriço da castanha é assim, mãe, sabe? Aquilo, poxa, me deixou assim. Então foi daí que surgiu a ideia de, poxa, eu vou fazer um projeto que possa abranger esse pessoal com cego e baixa visão, né? Que chama-se Turismo Sensorial Acessível a Todos. É também chamado turismo sensitivo? Sim. Lídia, fica à vontade aí. Tem interação? Temos sim, Kleber. Aqui hoje a nossa live está movimentada. Com informação, a Girlene Chucri está falando: bom dia, Kleber Barbosa. Estou em Laranjal do Jari. Ontem foi a posse dos conselheiros do saneamento. Presidente Ruvinete Joiti tomou posse e demais membros. Na oportunidade, a FUNASA recebeu um certificado de honra ao mérito pelos trabalhos de saneamento realizado no município. A Denise Quintas também mandou aqui pra gente: bom dia, amigo e jornalista Kleber Barbosa. Hoje tem ação sábado, é dia de negociar no Sebrae, das 8 às 13 horas. Uma parceria com o TEJAP para beneficiar lojistas e clientes. Hoje estão agendadas 50 audiências. A Margarete Marques aqui está mandando bom dia pra gente. E a Rosângela Chagas está mandando bom dia e está falando aqui: estamos em Gramado participando do Festures, divulgando o turismo do estado do Amapá. A Secretaria de Turismo e a ABAV Amapá com estande de divulgação. Opa, bacana. Se puder, daqui a pouco a gente pode fazer uma chamada de vídeo daí, né? Vocês já mostram pra gente como é que tá o evento aí em Gramado, cidade horrorosa, lá no Rio Grande do Sul. Nossa, com certeza, né, Cláudio? Pois é, então a partir disso, que o Clodomir estava falando, apareceu essa demanda. Como é o nome da jogadora da seleção? É uma nadadora, né? Regiane Nunes. Regiane Nunes, da seleção brasileira de natação. Ganhou várias medalhas agora, nesse último campeonato. Do Parapan. Exatamente, obrigado. Aí, a partir daí, o diretor, né, do geral da empresa, lá, o Helenilton Marques, conseguiu localizar durante a ABAV, né, poucos dias antes da ABAV, lá em São Paulo, uma empresa especializada em turismo sensitivo. Exato, verdade. E essa empresa colocou o Amapá na rota para desenvolver aqui um projeto piloto. Exatamente. Ali a Simone e o Aldier,
eles têm uma agência de turismo, já trabalham há muitos anos com turismo e eles fazem inclusive viagens internacionais, né? E a pretensão dela é ano que vem trazer de 80 a 100 cegos e baixa visão já voltado para a parte turística da nossa cidade, conhecer mesmo a nossa cidade. Conhecer o Amapá. Isso. Que legal. Que sensacional, né, Lívia? Sim, incrível aqui e mostrando que a inclusão é possível e tá de parabéns, é uma atitude maravilhosa porque todos nós temos direito ao turismo, todos nós temos direito a conhecer, entendeu? E há diversas maneiras de se conhecer, de interpretar, né? Então, eu fico perguntando aqui pra você, como é essa experiência aqui pro nosso convidado? O Jodoval, pelo que a gente tem informação, ele vai ser fundamental aí, porque tem que primeiro qualificar a mão de obra que vai receber essa demanda, não é isso, Elenei? Isso. E o Jodoval, com a experiência dele, a didática dele e o bom humor também, que eu conheço esse camarada aqui. Acho que a gente já tomou um negócio numa gelada junto, né, Jodoval? Já. E ele vai ajudar a capacitar os... Quem vai passar por essa capacitação, hein? Então, nessa demanda do Claudomir, né, ele procurou a Associação de Cegos e Amblíopes, da qual eu estou presidente há poucos meses, e aí nós conversando sobre a proposta, ainda idealizando, né, o tipo de evento, como fazer a abordagem e tal, a gente verificou a necessidade de trazer uma pequena formação, né, um pequeno treinamento para os guias turísticos, guias de turismo e os promotores, né? Isso, dos pontos turísticos. Dos pontos turísticos, que envolve técnicas de orientação e mobilidade, que são essas técnicas de como guiar a pessoa cega com segurança. Por exemplo, você vê o cego andando na rua, ele não está andando ali exatamente por habilidade própria. É claro que vai muito da experiência, da vontade, do desejo, né, da aptidão também de querer se locomover com independência, mas existe um conjunto de técnicas que dão segurança para essa locomoção. É o que a gente chama de orientação e mobilidade. E então a gente vai trabalhar um pouco dessas técnicas com esse público e também as técnicas de audiodescrição, né, já que você precisa guiar a pessoa com deficiência visual, essa pessoa cega, nos ambientes, né, turísticos, e aquilo que não puder ser tocado, como um quadro ou um objeto, uma peça de museu que está protegida ali na redoma e tal, então pode ser descrito, uma paisagem, né, pode ser descrito a pessoa cega para que ela possa se apropriar, né, da imagem, fazer a imagem, elaborar a imagem dessa peça, dessa paisagem. Então a gente vai fazer isso durante 2 dias, né, semana agora, dia 11 e dia 12 e 13, né? Terça e quarta. Terça e quarta-feira no auditório do Museu Sacaca. No auditório do Museu Sacaca. O Claudomir, você estava falando de como foi impactado por isso, e a gente viu pelos brilhos nos seus olhos que isso foi uma experiência realmente tocante, marcante para você. E eu queria que você também rememorasse, porque você já tinha me contado que na hora que ele foi visitar, né, nos pontos turísticos, teve uma feliz coincidência e você instintivamente, na Fortaleza existem a Fortaleza e Marco Zero. Maquetes, né? Isso. Pequenas maquetes. E aí rolou isso que o Jodoval está falando, né? Não é só descrever, mas ir mais além, principalmente tocar, né? Tocar, né? Isso foi fundamental lá na Fortaleza. Nós chegamos primeiro foi no Marco Zero, nosso City Tour começa com o Marco Zero até chegar aqui na parte da Orla, né? Então, quando nós chegamos no Marco Zero, no meio do mundo, tinha uma maquete que é usado para os estudantes, ensino médio, enfim. E eu vi lá no canto, eu chamei o guia, e inclusive coincidiu também de estar lá não só um monitor, mas também ele é guia de turismo, que é o José, né? José, por gentileza, coloca aqui essa mesa, aqui essa maquete e tal. E o José começou a fazer a explanação, colocou a mão dela ali na maquete. Eu percebi que a primeira coisa que ela fez foi dimensionar o tamanho como um todo. Ela esticou os braços, pegou, depois foi pegando no marco e ele foi explicando. Também aquilo ali foi muito, muito bom. Aquilo ali foi 90%
da explicação da qual o Jodovaldo está falando, foi sucesso para aquilo. E no Sacaca, por causa das sementes, todas as sementes, o barco em si, os ambientes que se tinha lá industrializado e o que vem da floresta, essa conexão foi muito interessante. Na Fortaleza de São José foi muito melhor, porque lá tem 3 maquetes, mais a planta original, que fica na parede, e a informação foi muito melhor nesses locais onde teve essas maquetes. Assim, ela saiu daqui do nosso estado com as informações boas, 100% boas, e ficou maravilhado, dizendo que iria voltar, né? E agora surgiu a oportunidade dela voltar. Ela vai estar conosco aqui. Excelente. Elianei, a Macapá Tour também, eu imagino, deve ter sido Parceiraço impactada, demandada Sim, a partir daí, não é? A gente fica impactado, né? Porque a gente não quer levar o turismo somente para as pessoas que conseguem andar, conseguem enxergar, né? Conseguem ouvir. A gente tem essa preocupação. E o próprio Bioparque agora, né? Exatamente, eu ia citar ele nesse já momento. Conjuga essa... Quando nós planejamos o Bioparque há uns 2 anos atrás, nós já tínhamos pensado, já havíamos pensado em todos os detalhes. E esse é um detalhe que muitas vezes a gente não se atenta, né? Eu não vou não ter o piso tático, não ter um lugar onde o cadeirante possa descansar, possa alcançar aquele lugar. Então, hoje no Bioparque a gente tem 1 quilômetro, mais ou menos, de piso tático para que ele consiga chegar, que a gente chama o coração do Bioparque, que é o ecótono, que é onde se encontram mais de 2 ecossistemas, acho que tem 3 lá. 3. E ele consegue chegar lá. Então, no início, a gente não conseguia imaginar como que a gente ia levar esse cadeirante, como a gente ia levar, né, esse deficiente visual, até no coração do Bioparque, que é o ecótono. E muito estudo, muito trabalho, e a gente conseguiu, com recursos, calçar esse até o ecótono, porque era longe de onde estava a via principal, e a gente conseguiu fazer esse calçamento até lá. E aí, quando a gente vê tudo concretizado, tudo que você escreveu, tudo que você desenhou, né, concretizado, vê o balanço para cadeirante, vê uma trilha específica para deficientes, que também tem no Bioparque. Nós tínhamos 3 trilhas no início do nosso estudo, que era a trilha do Sacaca, a trilha guarda-parque, que era uma trilha que só os guarda-parques utilizavam, que era para manutenção, para fazer a segurança do local, e a trilha do IEPA, né, que a gente chama, que é uma trilha que passa pelo lado do IEPA. Então, eram as 3 trilhas que tinham. Hoje tem 7 trilhas, né? Inclusive uma delas é aquática, que também, quem tem essas dificuldades, quem tem a necessidade que quer andar de canoa, vai poder chegar, porque a acessibilidade lá a gente conseguiu colocar, né, para chegar lá onde sai a canoa, que é, se eu não me engano, o nome lá é Estação dos Poetas. A canoa sai de lá, mas o cadeirante consegue chegar. Não tem mais aquela trilha cheia de raízes. Ela ainda tem, mas aí é muito menor o percurso do que antes. Então, hoje a gente a gente consegue levá-la para dentro, né? E enquanto o Jodoval falava, ele disse assim, quando os outros sentidos, eles realmente, os remanescentes, que não são remanescentes, né? Já estão lá há já muito estão tempo. Lá, eles conseguem captar isso, né? Lá tem um lugar chamado Meliponário. E eu achei interessante algo pra gente que já estava estudando sobre isso, eu imagino para quem chega lá a primeira vez. E lá a gente colhe o mel das abelhas, que são as abelhas sem ferrões, né? E elas trazem o pólen, elas depositam lá. Então, cada época que você vai, aquele mel tem um sabor. Ele tem e a última vez que eu fui, ele tinha um sabor de bacaba. Porque então mel é muito com sabor de interessante. bacaba. Mel com sabor de bacaba, né? Porque aí você oferece isso, né, para um deficiente, até mesmo pra gente. Você sente o gosto, eu brinco, né? Eu senti o gosto do Bioparque, o gosto da floresta. Né? Então você prova e aquele sentido te faz aguçar a tua mente, né? Te faz imaginar o que pode ter ali, o que é aquilo ali. Então,
para nós da Prefeitura, do Instituto Municipal de Turismo, é muito relevante, Kleber. E é um prazer imenso a gente apoiar esses eventos. Muito bom. Porque a gente leva para eles aquilo que a maioria da população tem e a gente leva isso para um grupo de pessoas específicas, né? Para ter aquilo que a gente também tem. Né? Algo que há muito tempo a gente esqueceu. Quer falar, Judovó? Na verdade, sim, fazendo uma fala em cima comentando em cima dessa fala, né? Essa questão de tornar, né, de trazer novas vivências. Porque a gente, quando fala de pessoa com deficiência, a gente fala de pessoas que não têm, assim, que não são acolhidas. Né? Fala que não são acolhidas. Por quê? Porque o ambiente não está adequado à sua necessidade, a suprir a sua necessidade de locomoção, de participação, de interação. Aí quando se cria um espaço, né, que possa atender, ser adequado à sua necessidade, e aí ela consegue ir com autonomia, porque o que todo mundo quer, de fato, é fazer as coisas de forma independente, de forma que possa ter a satisfação de realizar uma tarefa, né? E aí você vai ao parque. Eu ainda não fui lá, realmente ainda não fui, mas se você vai ao parque e chega e tem essa recepção, esse acolhimento, é algo que você disse, vale a pena, né? Você se vale sente a pena em casa, sair de né, casa, Judovó? exatamente. E aí, então, é algo muito importante. E eu falava com o Claudomir que essa necessidade que ele trouxe, né, de trazer esse tema, né, para uma discussão, né, do turismo acessível ou sensitivo, quando vem do setor, para nós é gratificante. Né, porque a gente demanda muita coisa, demanda equipamento, por exemplo. A gente quer consumir outras coisas, né? Não só aquilo que é especificamente diz respeito, né, à pessoa com deficiência. A gente quer consumir lazer, quer consumir recreação, quer consumir aquilo que realmente traz, assim, mais, como é que diz, mais espaço de socialização. Perfeito. Né? E o turismo, assim, para mim também é novo, né? Porque eu particularmente conheço os pontos turísticos para de Macapá. todos nós, né? Mas assim, nessa perspectiva, não, eu ia lá, vou com meus filhos, por exemplo, né? Eles não têm deficiência, mas eles participam muito mais do que eu vou acompanhando. E aí quando tem o acessível, o sensitivo, eu já me sinto parte daquele ambiente, porque ele vai trazer a informação, vai possibilitar que eu possa usufruir daquilo como todo mundo. Bom, pessoal, para você que está chegando agora, a gente está aqui no estúdio conversando com Claudomir Fagundes. Ele é do Sindicato dos Guias de Turismo, está aqui representando a Poroc Turismo. Eles estão desenvolvendo um projeto de turismo sensitivo que prevê para o início do ano que vem um grupo aí de pelo menos de 80 a 100 deficientes visuais fazerem turismo no Amapá. Então, para isso, começa um trabalho de preparação do trade turístico, não só dos guias, dos monitores, mas todo mundo, né? Todo mundo tem que estar com essa visão inclusiva, né? E também está aqui a Elianei Farias, ela é técnica lá da Macapá Tour, a Fundação Macapaense de Turismo. Instituto Macapaense de Turismo. E com o nosso Jodoval Farias também. Que ele é da associação, presidente, né? Da associação. Já estou presidente. Dos cegos e amblíopes. Amblíopes, baixa visão, né? Amblíopes são que tem baixa visão. E essa palavra inclusão, né? A gente começou a aprender, né? Na verdade, tem que ser um aprendizado para todos nós. A gente começou, talvez, eu não lembro onde começou, o Jodoval pode nos falar sobre isso. Mas, por exemplo, a gente tinha notícia quando uma criança nascia com alguma deficiência ou o idoso chegava ao fim da vida, como se diz aqui, ficava lá jogado no fundo da rede, é como a gente diz, né? Tá lá jogado no fundo da rede. E aí, não, esse pessoal não tem que ficar jogado no fundo da rede, tem que sair da rede, tem que sair de casa, tem que passear, tem que visitar os amigos, visitar os parentes, né, Judovó? Então, essa questão da inclusão, ela é muito ampla, né? Porque quando a gente fala inclusão, a gente vai pelo inverso, né? Se precisa de inclusão é porque há exclusão. Né? E aí quais são esse público que a gente considera excluído, que precisa incluir? São todos aqueles que, de certa forma, fogem a um padrão socialmente concebido, que é o padrão, primeiro, das pessoas que não têm deficiência, que são assim, que têm um corpo são, por exemplo, ou a mente sã, né, e aqueles que estão em condições de trabalhar, né? O trabalho é a nossa maior ética, né, ocidental, é o trabalho. Então, aquelas que não estão dentro desse perfil de produção,
de riqueza e tal, quer dizer, toda uma situação, né? Elas são consideradas, não tinham suas necessidades atendidas pela sua condição diferenciada, né? Então, por isso trabalha a questão da inclusão. Ela surge no âmbito da educação, essa palavra de forma mais efetiva, né? Porque a escola precisava ser trabalhada, ser organizada para receber e atender a necessidade dessas pessoas de forma particular, né? E junto do coletivo. Então, ela tira aquela concepção das instituições de ensino segregadas, né, como havia um tempo atrás, e traz para a escola que atende toda a comunidade. E aí se percebe, se valoriza a questão das diferenças, da diversidade. Quer dizer, a inclusão ela traz todo o embasamento, né, de valorização dessas diferenças, exatamente para que haja a compreensão, né, de cada participante, de cada grupo social, nas suas questões coletivas e também na questão individual dessas pessoas. E aí é muito amplo e, claro, a gente sempre vai interligando, né, sempre vai colocando mais um elo nessa corrente. E aí quando fala, por exemplo, se a escola está organizada, né, e atende as pessoas, mas essas pessoas não vão ficar o tempo todo nesse ambiente, elas vão se desenvolver, vão crescer, vão precisar trabalhar, vão constituir família, vão buscar se emancipar, né, ter autonomia, ter independência. E a sociedade, como é que está para receber essas pessoas? E aí vem toda essa discussão de acessibilidade, como uma continuação ou uma ampliação desse espaço que começou lá na escola, ou até mesmo, talvez que tenha começado lá no centro de reabilitação, que é uma outra entidade que trabalha, né, foi criada exatamente para vislumbrar essas questões da deficiência. E aí, quer dizer, então amplia-se nesse espaço para o todo, né, para a estrutura da cidade, para a estrutura das edificações, das vias públicas, enfim. É muito amplo, é algo que começa ali na relação pequena, na relação do dia a dia, mas precisa ser para poder o quê? Sobretudo valorizar a autonomia e a emancipação dessas pessoas. O que eu acho interessante, Kleber, é que, e Claudomir, a gente sempre fala que a gente quer, quanto gestão pública, até mesmo uma empresa privada, que a gente quer ver o turismo em Macapá ser realmente um turismo grande, né? Uma cidade turística de boa entrada de turismo, mas a gente não tinha ainda, né, Claudomir, focado, a gente não estava conseguindo focar nesses pontos, né, nas pessoas específicas. A gente esqueceu de incluir os excluídos, né? Exatamente, a gente mesmo não teve essa preocupação, né, eu parabenizo o Claudomir por essa iniciativa, porque a gente tem. Eu digo porque meu esposo, ele é professor de judô e ele tem dois alunos, um que é deficiente visual, são crianças, e o outro, ele é autista. Então, as pessoas não querem, porque não querem ter o trabalho, eu vou colocar entre aspas, né, de cuidar ou de mostrar ou de ter uma técnica melhor, né, de se aprimorar para aquilo, né, para aquelas pessoas. E hoje, quando a gente olha para o turismo, e a gente vê que ele tem várias oportunidades dele ser maior do que ele é. Perfeito. Né? Hoje, eu estava aqui tentando lembrar qual é o outro lugar que tem aqui em Macapá, que tem um balanço para cadeirante. Né? Que a gente pensou isso para o Bioparque, mas qual é o outro lugar que tem? Então, a gente tem tantos lugares lindos em Macapá, e não tem essa acessibilidade. Perfeito. Né? A gente, quanto gestão, a gente tem que pensar nisso. Com certeza. Tem que pensar num todo, né? De levar, como eu falei para o Jodoval, de fazer com que eles se sintam em casa. Nós pensamos para o Bioparque o jardim sensorial, que tem a água, tem as pedras, tem o caminho de madeira, tem a corda, para eles sentir, é perto da floresta, para eles sentir. Do qual eles vão conhecer, a associação vai conhecer quando, né, nós formos então, a assim, Santana. É muito importante nós, quanto sociedade, né, a gente entender que a gente precisa esquecer a exclusão. A gente tem que olhar para todos como um todo mesmo, como um corpo. Porque senão a gente, principalmente nós do turismo, a gente não consegue fazer com que o turismo cresça. Né? E isso até do ponto de vista de mercado, né, Claudomir? Os chamados nichos, né? O turismo segmentado tem nichos importantes. E é um público ávido a gastar, ele está aí com dinheiro para gastar, mas
Cadê os atrativos adequados à nossa classe? Agências especializadas em turismo da terceira idade, tem turismo LGBT, turismo evangélico, tem uma série de segmentações que são para o mercado uma atividade importante, né? Um nicho importante. Inclusive, quando a Porop Turismo abraçou a causa, né? Nós tivemos a ideia, eu criei 10 pacotes turísticos, agora nós vamos para mais 2, né? Vamos incluir a Foix e região dos lagos. Mas quando eu criei, está lá, é só acessar poropturismo.com.br que você vai ver. Mas o objetivo, quando a gente estava conversando com o Helenilton, é dar o pontapé inicial enquanto agência para que as demais agências de turismo de Macapá, estado do Amapá, possam estar inseridos dentro desse contexto e também venham a praticar, a vender, a colocar na sua prateleira também esse nicho que você falou aí. E só frisando mais alguma coisa, a gente, inclusão social, ela é bem abrangente, né? Mas assim, deixar bem claro que nós estamos iniciando primeiramente com os cegos e baixa visão, para depois avançar mais à frente as outras demandas também. Então é melhor a gente focar em algo específico e você começar e terminar do que querer abraçar tudo e não fazer nada. Mas eu deixo bem claro assim, em relação à inclusão, nós estamos focando primeiramente os cegos e baixa visão. Perfeito. A gente também teve aí, há poucos dias aí, a história, né? E tantas histórias que acabam nos tocando, nos emocionando, mas a história de uma mãe que levava o filho torcedor do Palmeiras para ir para o estádio, né? Essa história ficou famosa, eu acho que sobrou até um prêmio, né? Foi para a mãe do garotinho. Ficava narrando. O Breno, tem esse vídeo aí no ponto? Só para a gente mostrar um trechinho aí, para a gente entender isso que o Jodoval estava falando. Esse é o canal, né? O canal do rapaz aí. E ele vai contar a história, imagina. Já no ponto lá. Tem como tu conseguir a parte específica do vídeo? Então, a ideia é o seguinte, veja que, até pra gente, tá aí, ó, é a mãe e o seu filho. Volta um trechinho. Terminou com vitória do Verdão, ao Allianz Parque para assistir ao clássico entre Palmeiras e Corinthians, que terminou com vitória do Verdão, pelo Campeonato Brasileiro. Nicolas Greco, de 11 anos, tem apenas 10% da visão, mas isso não impede que a mãe o leve ao jogo. Em entrevista ao Sport, ela afirmou que o filho se sente muito feliz quando está no estádio palmeirense. Devido à dificuldade para enxergar, a mãe do menino narra o jogo para ele ao pé do ouvido. Por conta disso, ela foi mostrada na transmissão da TV em alguns momentos durante a partida. A imagem dela narrando o clássico para o filho viralizou nas redes sociais. No Twitter, diversos internautas comentaram sobre o assunto. Da arquibancada, Nicolas ouviu a vitória do seu time sobre o maior rival Corinthians. Com resultado positivo, o Palmeiras chegou aos 46 pontos e está apenas 3 dos líderes Internacional e São Paulo. Ok. Até pra gente, né? Eu falo comunicadores, né? E você vê que as pessoas até brincam que a narração da televisão é de um ritmo, a narração do rádio é outro. Sim. É porque no rádio não tem o recurso da imagem. Então, o narrador esportivo, ele tem que dar o máximo de informações possíveis para que o ouvinte que está lá na portaria do prédio, que está lá em casa, ele consiga ter o máximo de noção ou fazer uma fotografia mental de como foi o lance, né? Por isso que é diferente. Só que essa aí vai mais além, não é, Jodoval? A descrição é bem diferente do que só dizer quem fez o gol. E tem toda a informação do contexto, a informação espacial, passa por isso, né, Jodoval? Sim, e fora a questão de estar presente no estádio, né? Que é diferente de você acompanhar em casa, né? Estar presente e ter essa possibilidade de ter alguém narrando esse jogo é outra sensação. É a mesma coisa que eu particularmente digo que é a mesma coisa de você, é diferente de você ouvir uma música de um cantor que você gosta e tá, mesmo não enxergando, está no show desse cantor ali, com a energia de todo mundo, sentindo todo mundo, a vibração de todo mundo ali, é outra coisa, muito mais, assim, muito mais bacana. E a primeira vez na minha vida que eu encontrei esse camarada aqui, eu tinha ido trabalhar lá no Ministério Público. Isso nós estamos falando do final dos anos 90, 99 para 2000. E o Jodoval era servidor do Ministério Público,
servidor concursado, ele era operador da central telefônica, o antigo PABX. Isso mesmo. E ele desenvolveu um talento, que ele tem talento para tanta coisa, de operar a central telefônica, né? Os troncos telefônicos, né? Que chama, Jodavon? Isso. E a gente ligava, pedia o ramal tal, pedia para falar com não sei quem, e ele, com essa sensibilidade aí aguçada, ele conseguia rapidamente identificar, sem a gente se apresentar, quem estava falando. A gente ligava, bom dia, aí ele atendia lá, e ele já sabia. Oi, Kleber, tudo bem? Bom dia. Mas como assim, cara? É verdade, porque para os cegos é a forma de identificar as pessoas. Quem enxerga, identifica pela fisionomia, né? Uhum. Para nós, a forma de identificar as pessoas é a voz. Uhum. Né? E como cada pessoa tem um timbre de voz particular, né, eu particularmente comecei a entender isso e fazia uso disso para poder conversar com as pessoas de maneira... Até para não ficar aquela coisa, qual é o teu nome, quem está falando, como é que é? que às vezes é complicado, as pessoas se aproximam, elas não têm o hábito de se identificar, né, e aí às vezes tem que estar vasculhando os nossos arquivos de voz para saber quem é. Tem que mexer no né? HD, Então, né? Agora, claro, como na época eu trabalhava como telefonista, era todo dia e isso era muito mais frequente, eu já sabia. Mas hoje, se eu encontrar algumas pessoas dali, eu vou ter dificuldade para saber quem é. E essa coisa de andar pela cidade de Macapá, qual é a técnica que você utiliza? Você confere os passos? É pela sensibilidade... Como é que chama essa varinha aí? Bengala longa, né, que chama. A questão do espaço, ele é fundamental. Perceber o espaço, as direções, né? Fazer um mapa mental desse espaço. Isso só dá para fazer, de fato, andando, tendo contato. Por mais que você ande de carro, por exemplo, se eu andasse de carro o tempo todo, eu teria dificuldade para assimilar os trajetos, assimilar a ligação de cada rua, de cada avenida, né? Porque como Macapá ele tem essa formação matricial, né? De ruas e avenidas e sobretudo no sentido bem claro, né? As ruas são no sentido leste-oeste, norte-sul, sul-norte, e as avenidas sentido leste-oeste, oeste-leste. Então isso também são referências que a gente vai assim, assimilando para poder se orientar. E fora outras questões que é particular de cada perímetro, né? Então é diferente realmente. Você andar na FAB, por exemplo, se for andar na Avenida FAB, ali da SEED até a residência do governador, por exemplo, a residência oficial, cada quarteirão é diferente um do outro, não tem um igual. Nossa. Né? E aí por conta disso, a gente tem que, conhecendo o trajeto, tem que se identificar cada pista, cada falha de calçada, por exemplo. E aqui é outro problema, né? Nós não temos uma padronização das calçadas, né? Cada um faz do seu jeito, da sua altura. Exatamente, isso é um fator que eu particularmente não ando em muitas calçadas porque a gente perde muito tempo para contornar um obstáculo. E, às vezes preferível para o asfalto. Gedovaldo, aproveitando essa sua fala, não interrompendo mais dentro desse contexto, sim. E os pontos turísticos da nossa cidade? Como é que eles estão assim? Claro, é óbvio que a nossa cidade ainda está iniciando em muitas coisas, mas assim, do seu ponto de vista, num geral, como é que está e o que pode melhorar? Pois é, do que eu conheço os principais, né? O Museu Joaquim Caetano, por exemplo, Fortaleza, Marco Zero, eles são ambientes até acessíveis, pelo menos para os cegos, precisava ver realmente porque cada situação tem uma necessidade. Mas é necessário sempre, no caso da pessoa com deficiência visual, ter o guia para recepcionar e para explicar, né? Porque tem muita coisa que é visual, e aí essas informações visuais, né, não tem como a gente poder assim, se apropriar delas, né? Mas eu percebo que todos eles são, né, tem um grau de acessibilidade, não totalmente, que daria, vou certificar isso, acho que precisa de algumas coisas, mas eu penso que o mínimo é feito, né? A Fortaleza tem aquelas, como é que chama? Aqueles corredores de madeira, né? Que perpassam pelo aquele piso mais acidentado. E para o cego também é interessante se equilibrar naquele piso da Fortaleza, aquele mais aberto, né? Porque precisa ter essa vivência, né? Nem tudo pode ser adaptável, por quê? Porque ali é a vivência daquele ambiente da forma como ele é. Perfeito. E aí dá essa sensação de mais
a originalidade, né? De perceber, eu estive lá mesmo, né? Porque o ambiente é diferente. Ok, olha, a gente tá chegando. A gente passaria aqui a manhã inteira batendo esse verdade, papo aqui, fluindo, aprendendo muito. A gente ainda nem ofereceu o café pro Jodoval, rapaz. Mas tem interação aí, né, Temos Lilian? aqui Na nossa live. A Sonave Turismo aqui tá mandando bom dia, amigo Kleber. Também estão propagando o nosso Amapá no Festures, Feira de Turismo em Gramado. A BAV e Sertur presente nesse evento de muito fluxo nacional e internacional. Aí aqui o Francisco Loureiro tá mandando bom dia, meu amigo. Programa de excelência. Hoje falando da inclusão social. Um grande abraço ao meu amigo Jodoval. Parabéns. Obrigado. Francisco Loureiro é o Chicão, presidente do Jeep Clube de Macapá. Que está apoiando, inclusive, também a programação e todo esse contexto também. Inclusive, né, o Chicão deve lembrar como a gente vai aprendendo, né? Tem uns amigos jipeiros, que eles são de Santarém. Aliás, Santarém não, de Óbidos, no Pará. E eles começaram a ir, né, passar o carnaval lá em Óbidos, indo de jipe daqui para lá. E numa dessas expedições, um amigo de algum jipeiro tinha um irmão que tinha sofrido um AVC, estava com muita dificuldade, e ele assim, pouco progresso, né, com as terapias. E aí alguém lembrou que ele gostava muito de jipe, essas coisas de atoleiro e tal, levou esse rapaz que tinha tido AVC. Nesses lá 10 dias de viagem, de atolar, de rebocar, de botar o guincho, não sei o quê. Quando ele voltou dessas férias, né, do carnaval, o terapeuta dele disse: o que vocês fizeram com ele, rapaz? Que ele avançou tanta coisa aqui, progrediu, que eu estou um ano aqui lutando com ele. E alguém disse que essa interação, né, se assemelhava a tem um nome de um tratamento de terapia feita com cavalos, né? Crianças com cavalos, né? Ecoterapia. Como é o nome? Equinoterapia também. Equinoterapia. E são muitas situações que a gente vai aprendendo. É bom que tenha humildade, cercar de informações. E a motivação, né? Motivação, né, Jodoval? Motivação muito importante. Tem um humorista brasileiro, que é o Geraldo Magela. Lembra do Geraldo Magela? Lembro sim. Ele é humorista que é deficiente visual. Mineiro. Mineiro, exato. E ele brinca com isso, mas ensina a gente também. Você estava falando de atravessar, né, a faixa, o Geraldo Magela ensina isso. As pessoas não sabem lidar com um deficiente, às vezes, né? Aí ele diz que vai tentar atravessar a faixa, a pessoa chega gritando com ele: só quer ajuda para atravessar a rua? Aí ele diz: olha, eu sou cego, não sou surdo. Pode falar normal comigo. Ou então é arriscado, o sujeito está querendo atravessar a rua, o sujeito chega no pé do ouvido e fala: você quer que eu te atravesso? Não, eu quero atravessar a rua. Nada que me atravessa. E é isso, companheiro. Aí não, né? É isso que eu falei do Jodoval. Kleber, a gente pode falar um pouquinho dos nossos apoiadores e parceiros aqui? Por favor, vamos lá. Aqui nós temos aqui a Setur, Secretaria de Turismo, através do Governo do Estado. Nosso amigo também ali, Edi Pacheco, Comodoro Sindetur. O Instituto Macapatu, juntamente com a Prefeitura Municipal de Macapá. O vereador Rodrigo, Porto Certo, né? Nosso amigo ali Sidney. O IEPA, o Museu Sacaca, onde vai acontecer o primeiro evento, daqui a pouco a gente fala dessa programação. O SENAC, a Associação de Cegos aqui, que tem uma nomenclatura, ACAAP. ACAP. E Equatorial Hotel, a Secult, Secretaria de Cultura, Sindicato de Guias de Turismo, Jeep Clube, Inclusão no Meio do Mundo, que é a Rádio Weber, né? Programa Kleber Barbosa e Hotel Atalanta. Esses são os parceiros que estão dando um apoio para que isso realmente se realize. E é muito importante a parceria de todos, né? Uhum. Inclusive o Instituto de Turismo está nos cedendo um micro-ônibus do último dia de programação
para que nos levar até a Santana, né? Então, para fechar, o seminário, né, a capacitação acontece quando? A programação começa dia 12, dia 13, somente pela manhã, começa às 8 às 11h30, no auditório do Sacaca. Vai ser um treinamento para os guias de turismo e os monitores dos pontos turísticos. São os dois principais elos, o guia que vai chegar lá com o turista e o ponto turístico que vai estar lá o monitor para receber essa pessoa. Então, 2 manhãs, tá? No dia 22, já vai ser agora no auditório do Senac. Esse vai ser aberto ao público, né, em geral. Claro que tem aí uma inscrição a se fazer, tem uns valores, mas é possível. E dia 23, nós já vamos para a aplicabilidade, já vamos para a prática, né? Nós vamos estar com aproximadamente uns 12 cegos da associação, claro, mais os palestrantes que vão estar junto com a gente. Vai ser determinada uma quantidade de guias e na palestra do dia 22, do dia 12 e 13, nós vamos sortear, ou então a própria associação vai escolher 2 guias para juntar com os demais guias que estão presentes. Então, dia 23, vamos iniciar com o café da manhã no Hotel do Forte. Todo mundo vai se encontrar lá. Vai ser um público bem menor, mais fechado, porque já é para praticar, né? Alguns parceiros que vão estar com a gente, os guias de turismo e os cegos. E lá a gente parte para o Bioparque, para ver somente este ambiente de acessibilidade que ele já tem. E vamos para Santana. Chegando lá, vamos adentrar num barco, né, fazer o passeio pelo Rio Amazonas, contornando a ilha de Santana, passando pelas comunidades ribeirinhas ali de Elisbão, Matapi-Mirim, Ilha Mucuim, passar pelas comunidades de Cachoeirinha, passar ali por algumas escolas, 2 escolas que tem a ilha, contorna a ilha e para no Recanto da Aldeia. No Recanto da Aldeia ainda tem uma dificuldade, claro, o barco não vai poder encostar lá, mas nós vamos fazer o transbordo através do barco Catraia. Chegando já propriamente na ilha de Santana, no Recanto da Aldeia, nós vamos fazer já uma trilha de 300 metros, um grau mais ou menos, e depois vamos percorrer mais 200 metros até o nosso ponto de encontro, que é o Refúgio dos Pereiras. Lá nós vamos deixar nossas coisas, tomar um suco de taperebá tirado da própria chácara do seu Pereira, seu Valdir e Dona Lúcia Pereira, e vamos adentrar propriamente dito na floresta, 250 metros, para conhecer a Samalmeira, né? Era considerada até então a maior árvore da floresta amazônica, agora acharam uma de 83, mas aquela lá é bem imensa e ela é bem novinha, ela tem só 430 anos, e vão conhecer. Depois retorna, vamos almoçar, inclusive vai ter peixe, né? Mas já está tudo preparado dentro desse ambiente deles, e voltar para tomar um banho no Rio Amazonas e depois retornar para Macapá. Só quero dizer que tudo para nós ali é novo, é um experimento, é algo que nós todos estamos assim querendo que algo assim que nunca foi feito. Então uma experiência para esse público, para os guias, e depois, como eu falei, deixar nas mãos dos nossos parceiros, agentes de viagem, para fazer isso. Bacana mesmo. Parabéns, conte com a gente sempre, e à medida que essa programação fosse desenrolando, o casal lá de São Paulo que tem agência de viagem, eles vão vir aqui só no ano que vem? No caso, eles vão vir no ano que vem. Qual é o nome dela, no outro momento é a Simone e o Aldir. Simone. A Simone, viu, Jodô? Você vai gostar, que ela também é da tua... Foi ele que indicou, foi a associação que indicou, foi. Na verdade, a gente entrou em contato com algumas pessoas e chegamos até a Simone, que inclusive não era cega, né? Ela ficou cega no decorrer da vida e trabalhava com turismo. Depois da sua superação do trauma da perda da visão, ela retornou trabalhar com turismo, e já nessa perspectiva do turismo sensitivo. Ela também lida com muito bom humor. Eu adorei conversar com ela. Aliás, nós entrevistamos ela e ela brinca demais, assim. E ela, inclusive, tem outra lição que ela dá pra gente,
porque ela se separou do marido, né? E depois da separação, Ela firmou a sociedade com o ex. com o ex. A empresa é uma sociedade da esposa e o seu ex-marido, ela disse. É verdade, é verdade. Maturidade. Mas o público, Maturidade. o público vai se encantar com a Regiane Nunes devido ela o que ela transmite assim de vida, de experiência é Sem sensacional. dúvida, sem dúvida. E ela conheceu vários países, né, como atleta e com certeza vai ser muito, muito bom. Bacana. Eu só quero falar da inscrição, né? O público em geral é R$25. O público do trade voltado aí para estudantes de turismo, para turismólogos, né, R$15. Guia de turismo não sindicalizado, R$10. Guia sindicalizado é free. E os parceiros que eu acabei de mencionar também, a inscrição é free. Você precisa fazer essa inscrição pela internet. Você acessa lá porocturismo.com.br que vai estar todas as informações. Ou então nos procure através do nosso telefone 8137 0929 8137 0929 Claudomir, tá bom? Tá E bom. já agradecendo aos que estão aqui presentes, né? A Instituto Macapatu, a Prefeitura, o presidente da Associação de Cegos, o programa do Conexão Brasília com o Cleber Barbosa que está apoiando e vai estar, com certeza vai estar com a gente dando a cobertura lá, né? Então, gente, atenção povo macapaense, senhores, senhora, vão participar, que vai ser sensacional. Bacana, Claudomir, obrigado, parabéns. Elianei, obrigado também. Um abraço lá no presidente Paulo Brito e toda a equipe. Obrigada, querido. Nós estamos sempre à disposição. Claudomir sabe disso, Kleber sabe disso. E contem com o Instituto Municipal de Turismo, que tiver dentro das nossas possibilidades, a gente está junto. E um pouquinho mais. E um pouquinho mais. Senhor Doval, obrigado, meu irmão. Bom te ver, Obrigado, te rever, Flávio. falar contigo. E agora, pessoal, já sabe, né? Quiser atravessar a rua, né? Atravessar a rua, não atravessar o céu. Exatamente. Senhor Um Doval, abraço, Deus te abençoe e sucesso no teu trabalho. Quantos filhos, hein? 3. 3, tá vendo? A menina também diz que é... Como é o nome dela lá que você falou? A tua amiga lá da empresa de agência Simone. de viagem, a Simone de Belo. Simone Ela diz que às Valdir. vezes, entre as coisas que perguntam pra ela, agora que depois ficou cega, diz, a senhora namora? Como se fosse uma coisa do outro mundo, né? Olha o Jodoval aí. 3 filhinhos, né? Como é o nome deles? Rita, a filha mais velha, o Thiago do meio, e a mais nova é Yara, que fez 13 anos agora, quarta-feira, a última. Tá bom, bacana. A gente vai pro intervalo, pessoal. Na volta tem...